de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Nós vamos ler a partir do verso 36, Lucas 7. Verso 36 até o verso 47. Diz assim a palavra: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. 2 homens o quê? 2 homens o quê? Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com o seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou, ou pelo que ela amou muito. Mas, agora preste atenção, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco também ama. Amém. Agora você vai olhar para mim. O tema dessa palavra é: liberte-se da dívida e receba graça de Deus. Vou repetir: liberte-se da dívida e receba graça de Deus. Amém? Quando você possui uma consciência de dívida, alguém que gosta de dever? Ninguém. Quando você possui uma consciência de dívida em relação a Deus, dificilmente você conseguirá receber favor de Deus na sua vida. Deus nessa noite quer arrancar um sentimento errado no nosso interior, que é o sentimento de dívida. Irmão, se você não ver e não reconhecer que o preço já foi pago por você, sempre haverá esse sentimento de que você está devendo algo para Deus. O sentimento de que devemos algo para o Senhor, ele pode até parecer justo, mas ele é inadequado. Preste atenção, eu vou repetir essa frase. O sentimento de que você possa dever algo ao Senhor, ele até pode parecer justo, mas ele é algo inadequado.
que ele pode parecer justo? Porque você vai olhar para a sua vida e você vai reconhecer os seus erros. Você vai olhar para si mesmo e você vai ver que você não faz isso, nem aquilo outro, que você deixou de cumprir esse, aquele outro mandamento, que você errou nisso, naquela outra coisa. E quando você olha para essas coisas, é natural com que o sentimento que você tenha para com Deus seja um sentimento de dívida. E tantas outras coisas que te fazem ter esse sentimento de que você sempre está, ou o sentimento de que Deus sempre é alguém inalcançável para você. Ele pode até parecer justo, mas é um sentimento inadequado. Por que esse sentimento é inadequado? Porque, querido, a sua dívida era algo que você jamais poderia pagar. O homem jamais poderia pagar a sua dívida antes de Jesus, e muito menos depois de Jesus. Se você não podia pagar a sua dívida antes, agora você pode menos ainda. Não mudou. Não existe nada do que você possa fazer que possa quitar o seu débito com Deus. Nada. Então, querido, alguém teve que pagar a dívida no seu lugar. E você já sabe quem foi que pagou a dívida no seu lugar, não sabe? Homem algum, querido, ele foi capaz, ou ele é capaz, de preencher os requisitos de Deus, as exigências de Deus. Irmão, Deus, na lei, trouxe exigências para o homem. Antes da lei, Deus não tinha exigências. Você sabia que antes da lei, antes de Deus dar os mandamentos para o seu povo, o que imperava era a graça? Sabia disso? Deus sempre prezou pelo relacionamento com as pessoas. Só que aí a lei entra, e junto com a lei entrou a exigência. E a lei, ela não veio para nos justificar, a lei veio para mostrar para mim e para você que não tínhamos condições de cumprir as exigências de Deus. Aí o que Deus teve que fazer? Enviar alguém para cumprir todas as exigências no nosso lugar. Então a primeira coisa que você tem que ter consciência é de que Cristo é suficiente para você. Amém. Vou repetir. A primeira coisa que você tem que ter consciência é de que Cristo é suficiente para você. Isso não exclui a necessidade de você ter compromisso e responsabilidade com o Senhor. Só que se você entender que Cristo é suficiente para você, você vai começar a arrancar esse sentimento de dívida do seu coração. Porque você vai começar a entender que não é o que você faz que justifica você, é o que Cristo fez que justifica você. Amém? Então, querido, Jesus, ele foi o único capaz de cumprir as exigências de Deus. A lei lá no Velho Testamento que Deus deu, ela exigia do homem justiça e retidão. Aí você vai ler a palavra lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, e você vai ver que o homem não conseguiu alcançar a justiça e a retidão que Deus requeria dele. Então qual foi o objetivo da lei? A Bíblia nos diz qual foi o objetivo da lei. Foi apontar para um Salvador. Foi apontar para um justificador. O objetivo da lei foi apontar para alguém que podia pagar a nossa dívida no nosso lugar. Por isso, irmão, vou te dar uma palavra. Se você está tentando fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus, desista. Porque nenhuma justiça, nenhuma obra, nada que você tente fazer para que Deus te aceite, será aceito diante de Deus. A única coisa que Deus recebe na presença dele foi o que Jesus Cristo fez em seu lugar. Você foi justificado através de Jesus Cristo. Então, querido, Cristo foi a resposta e o único caminho existente para o cancelamento de toda dívida humana. Irmão, se você entender essa palavra nessa noite, você vai sair daqui com o seu coração livre de algumas cobranças que você faz
para si mesmo. Irmão, Deus quer arrancar de você algumas cobranças que você tem consigo mesmo, algumas exigências que você tem consigo mesmo. Sabe, às vezes você se cobra demais, às vezes você se pune demais. Deus vai arrancar isso do seu coração, irmão. Amém? Paulo disse assim para nós em Colossenses, no capítulo 2. Olha o que Paulo diz aqui, a partir do verso 13. Ele disse assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Diga assim, juntamente com Cristo. É juntamente com Cristo. Isso nos dá a entender que nada do que você faça para Deus pode ser feito sem a pessoa de Jesus estar inclusa. Você foi vivificado juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Agora olha o que diz o verso 14. E cancelou. Ele fez o quê? A escrita de dívida. Olha, havia uma escrita de dívida contra mim e contra você, que consistia em ordenanças, aqui ele está falando da lei, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, deixa-me te dizer isso. Havia ordenanças dadas por Deus, na qual nós não poderíamos cumprir de maneira alguma. Vou espantar alguns aqui. Quantos aqui sabiam que os 10 mandamentos faziam parte da lei? Pode levantar a sua mão se você já sabia. Deus não está mandando você cumprir os 10 mandamentos hoje. Está amarrado, pastor. Vou te crucificar. Que Bíblia é essa, pastor, que você está lendo, que você está dizendo que Deus não está mandando eu cumprir os 10 mandamentos? Querido, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos eram lei. Pastor, então eles foram abolidos? Não. Jesus simplificou ele em 2. Jesus cumpriu todo o resto. Foi por isso que ele disse: você vai amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso, você cumpre todos os outros mandamentos. Só, querido, que no Velho Testamento as pessoas não tinham a natureza de Deus. E por mais que elas se esforçassem, elas não conseguiriam justificar a si mesmas. Por todo o esforço que o homem empregasse para estar diante de Deus, santo, puro, limpo e irrepreensível, ainda assim havia sobre eles uma mancha, uma mácula, porque eles não tinham uma natureza que correspondia à natureza de Deus. Eles eram homens e mulheres mortos espiritualmente. Aí Jesus Cristo viabilizou com a sua morte, com a sua ressurreição, e através da fé que nós externamos a Ele, Cristo viabilizou com que a nova natureza viesse para dentro de nós, e através dessa nova natureza, mesmo diante de todas as nossas faltas, mesmo diante de todas as nossas falhas, Deus olhasse de lá para cá e nos visse não mais sujos, mas puros, santos, íntegros e irrepreensíveis diante de Deus. Querido, é dessa forma que Deus vê todo aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo. É dessa forma que Deus vê todos aqueles que nasceram de novo, santos, puros, íntegros. Não é que eles não cometam pecado, não é que eles não tenham falha, mas Deus está olhando a natureza do seu Filho no interior de cada um deles. Por isso, querido, não vai adiantar você tentar melhorar algumas coisas na sua vida, para você se sentir bem com Deus,
ou se sentir bem consigo mesmo. Se o sacrifício de Cristo não bastar para você, você sempre vai estar limitado em receber favor de Deus. Por quê? Porque o que governa você é o sentimento de dívida. Hoje eu não orei o tanto que eu deveria. Nossa, hoje eu não meditei na palavra. Hoje eu não fiz uma boa ação. Engraçado, né? Tem um monte de gente que acha que vai para o céu por causa de boa ação. Não vai. Eu não faço boas ações para ser salvo. Eu faço boas ações porque eu fui salvo. Não inverta a razão das coisas. Então não adianta, querido, você tentar alcançar um padrão para que você se sinta bem diante do Senhor. Você tem que olhar para Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai ser o suficiente para você. Nós não o declaramos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, então nós precisamos agir como se Ele fosse o nosso único e suficiente Salvador. Então receba essa palavra. Se você é alguém que se cobra demais, se pune demais e cobra e pune demais os outros, essa cobrança é injusta. Pare de se cobrar, irmão, porque isso é injusto. Porque quando você se cobra ou cobra os outros, essa cobrança, ela está baseada naquilo que você faz para ser aceito e não naquilo que Cristo fez para que você fosse aceito. Escute, a sua cobrança para ser aceito diante de Deus está baseada naquilo que você faz. E Deus não quer que você se baseie naquilo que você faz. Deus quer que você se baseie naquilo que Cristo fez no seu lugar. Amém? Irmão, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é estar debaixo de um sentimento de dívida. Eu sei o que é isso. Ainda mais na posição que eu ocupo. Para você, talvez, aí uma mera ovelha, fica aí envolvido nos seus sentimentos pequenos de culpa, mas eu, na posição que eu estou, eu sei o que é estar debaixo de sentimento de dívida. Eu sei o que é isso, eu sei o que eu estou falando para você, e é difícil, querido, você receber favor de Deus, quando você se cobra demais. O seu sentimento de dívida, ele está ligado com o fato do quanto você entendeu que você foi perdoado. Escute, vamos voltar para o texto. O que Jesus disse para Simão no texto? Ele falou assim: Simão, essa mulher, ela me amou muito, porque ela entendeu que ela foi muito perdoada. Agora escute. O sentimento de dívida no seu coração e no seu interior vai ser arrancado à medida em que você entende o quanto você foi perdoado. Quanto mais você entender que você foi perdoado, mais você vai amar o Senhor e mais livre do sentimento de dívida você vai ser. Irmão, você vai errar muitas vezes e você vai reconhecer os seus erros. A questão não é reconhecer os seus erros. A questão é você entender quem foi que justificou cada um deles. A questão é você entender que não é você buscando melhorar que vai resolver as coisas. A questão é você entender que a graça dele é suficiente na sua vida, que ela te basta. Amém? Jesus disse aqui no texto: ao que muito se perdoou, muito também amou. Ou seja, a sua consciência do quanto foi perdoado vai dizer o quanto você conseguirá receber amor e favor de Deus. Quantas pessoas você não conhece que está afastado da presença do Senhor porque elas acham que Deus não quer mais nada com elas? Quantas pessoas? Quantas pessoas que você conhece que não tem aquele sentimento, que acha que Deus está irado com elas? Segura, irmão, segura, porque eu vou falar a respeito da ira de Deus agora. Quantas pessoas que não se punem, ou elas não se aproximam do Senhor, porque elas acham que Deus está irado com elas?
um dos piores sentimentos que podemos carregar é o de não aceitação. Eu acho que Deus não vai me aceitar mais, porque eu já errei tanto, eu já fui tão longe de Deus, eu já caminhei tantas milhas para longe do Senhor, e ela acha que Deus não vai aceitá-la mais. O sentimento de não aceitação é um dos piores sentimentos que pode existir, ainda mais quando ele está direcionado à pessoa de Deus. Achar que Deus não quer mais nada com você, irmão, a pessoa que acha que Deus não quer mais nada com ela, está debaixo do engano de Satanás, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer com que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Não importa o que nós façamos, em nós mesmos, nunca conseguiremos cumprir as exigências de Deus, querido. Lá na velha aliança, Deus cobrou justiça do homem. Lá na lei, Deus cobrou justiça do homem, mesmo sabendo que o homem não ia conseguir se justificar. Só que na graça, Deus não cobra justiça. Na graça, Deus provê justiça. Na lei, Deus exige. Na graça, Deus provê. Repita isso comigo. Na lei, Deus exige. Na graça, Deus provê. Ele proveu justiça para você. Então se sinta livre. Se sinta livre para se aproximar de novo do Senhor. Vou repetir. Se sinta livre para se aproximar de novo do Senhor. Com esse pecado, aquele pecado, essa falha, aquela falha, essa fraqueza, aquela fraqueza. Porque não são as suas fraquezas, as suas falhas que te afastam de Deus. É o entendimento e o sentimento errado que você tem em relação à pessoa dele. Não, pastor, mas está escrito que os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Lá no Velho Testamento isso aí está escrito. Cristo, a Bíblia diz, morreu de uma vez por todas por nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados, para que ao carregar sobre si os nossos pecados, reconciliação pudesse ser liberada para nós. O que o seu pecado faz? O seu pecado fere você. Mas Deus não se afasta de você por causa do seu pecado. O seu pecado faz com que você se afaste de Deus. Não é Deus que está se afastando de você, é você que se afasta dele. É verdade. Então, querido, preste atenção. A graça foi Deus substituindo a nossa incapacidade pela capacidade do seu Filho na cruz do Calvário. Preste atenção. A graça foi Deus substituindo a nossa incapacidade pela capacidade do seu Filho na cruz do Calvário. O texto que nós lemos diz que Ele cravou as nossas transgressões na cruz. Então, querido, tudo aquilo que te era incapaz de fazer para Deus, Cristo cravou lá. E Ele trouxe graça para nós. Cristo se tornou capaz em nosso lugar, amém? Então se alegre com uma coisa: você foi aceito, você foi justificado, você foi suprido. Amém. Eu vou repetir: você foi aceito, você foi justificado e você foi suprido. Amém. Se você estiver debaixo dessa consciência, você não estará debaixo do sentimento de dívida. Quem tem consciência de responsabilidade vai saber: não, eu preciso me envolver com o Senhor, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso ter envolvimento com Ele, relacionamento com Ele. Mas essas coisas nunca serão para você um sentimento de dívida. Quem ama, quer o quê? Quer abraçar, irmão. Quem ama, quer deitar junto. Quem ama, quer colocar a cabecinha no ombro.
Quem ama quer estar debaixo das asas. E quando você está debaixo desse sentimento, quando você está debaixo desse entendimento, querido, não existe dívida. Duas pessoas que se amam verdadeiramente não se sentem cobradas uma pela outra. Eu vou repetir. Quem se ama verdadeiramente não se sente cobrado pelo outro. Deus ama você, querido. Então Ele não está te cobrando. Ele está suprindo você. Só que às vezes o fato de você não conseguir amá-lo traz sobre si esse sentimento errado. Então, querido, lidar com o sentimento errado de dívida é algo a ser tratado na sua vida, porque isso é algo que bloqueia o favor de Deus em você. Tem pessoas que elas não sabem receber favor de ninguém, às vezes por causa de orgulho, e às vezes por causa desse sentimento de dívida. Tem pessoas que elas, se alguém fizer alguma coisa para ela depois tem que retribuir aquele favor que foi feito. Sabe por que ela tem que retribuir aquele favor que foi feito? Porque sobre ela pesa o sentimento de dívida. Irmão, Deus não quer que você retribua o que Ele faz para você. Porque se você retribuir o que Ele faz para você, não é graça, é troca, é barganha. E graça é um favor que Ele faz mesmo você não merecendo. Agora, significa que eu não vou fazer nada? Não, eu vou fazer, mas com o sentimento certo. Se Ele me dá alguma coisa, eu não vou fazer porque Ele me deu, eu vou fazer porque eu sou grato. Amém? Querido, deixa eu te dar uma palavra. Se Deus usar alguém para abençoar você, não tenta depois retribuir o favor que Deus usou, não? Para retribuir a outra pessoa, não? Porque você só demonstra que você está carregando consigo lei. A lei está exigindo de você que você retribua. Isso não é Deus mais, irmão. Amém? Então, se você pensa que para Deus te aceitar é preciso a sua perfeição e inerrância, Deus sempre será alguém inalcançável. Ah, eu não posso errar. Ah, não pode não? Irmão, você tem o direito de errar. Eu vou repetir. Você tem o direito de errar. Porque Deus te dá esse direito? Não. Porque Ele sabe que você vai errar. Agora, o que você não tem é o direito de ficar tentando justificar a si mesmo quando você errar. Amém? Querido, eu acredito que uma das coisas que os cristãos sentem, uma das coisas que os cristãos mais sentem, é que Deus está irado com eles. Quem é que já sentiu assim, que Deus estivesse irado consigo? Só eu? Ah, Deus está zangado comigo. Eu acho que esse é um dos sentimentos que os cristãos mais têm. É o sentimento da ira de Deus, mas eu vou te dar uma palavra aqui nessa noite. Deus não está irado com você. Vou repetir, Deus não está irado com você. Vou te mostrar uma coisa. Se a ira de Deus foi satisfeita na cruz em Cristo, por que Ele se iraria comigo? Seria justo da parte de Deus? Não. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo satisfez de uma vez por todas as exigências de Deus, isso inclui a ira dele. Escute, repita isso comigo, Deus não está irado comigo. Você vai repetir isso de novo, irmão. Deus não está irado comigo. Vou provar dentro da palavra que Deus não está irado com você. Nós, os que cremos,
e o recebemos como seu Senhor e Salvador, que nascemos de novo, não pesa sobre nós a ira de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8 e verso 9. Se você for bom de Bíblia e quiser abrir rápido lá, pode abrir. Olha o que diz aqui em Romanos 5, verso 8 e 9, e tem várias outras passagens. Aqui diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Dele quem? Jesus Cristo. Irmão, não tem ira sobre você, tem favor sobre você. Amém. Irmão, você deveria jogar essa cadeira nesse teto ao ouvir esse tipo de coisa. Não tem ira sobre você, tem favor sobre você. Pastor, mas não haverá ira da parte de Deus? Haverá, mas não para você. Sobre quem, pastor? Vai ler Romanos e você vai ver. Vai ler Coríntios e você vai ver. Haverá ira sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador. São aqueles que não receberam uma nova natureza, que não nasceram de novo. Eu estou falando essas coisas para você ficar confortável com a sua vida errada? Não! Deus não quer você confortável com a sua vida errada, irmão. Não estou falando isso para você se sentir bem com o erro. Estou falando isso para você entender que diante dos seus erros, a justificação não virá dos seus esforços, mas virá do sacrifício perfeito de Cristo por você. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 1,10, diz que Jesus nos livra da ira que há de vir. Então vai vir uma ira, só que Jesus vai livrar a mim e a você. E eu estou feliz por isso, tá, irmão? Então, entendendo isso, para a gente ceiar, vamos tratar esse sentimento errado de indiferença para com Deus que nos rouba seu favor. Preste atenção aqui agora, porque eu quero te ensinar como você vai tratar com esse sentimento de dívida na sua vida. Preste atenção aqui. O que você, como filho de Deus, pode fazer para se sentir aceito, amado e favorecido? O que você pode fazer? Nada. Você pode fazer alguma coisa? Nada. O texto que nós lemos diz: quando éramos pecadores, Ele nos amou. Não é os seus acertos que vai fazer Deus te amar mais ou amar menos. Se quando você era pecador Ele já tinha te amado, agora não é acertar mais ou errar mais que vai fazer com que Ele te ame menos ou mais. Então o que é que vai te fazer sentir aceito? Eu disse fazer sentir, e não ser. O que vai te fazer sentir aceito? Vou te dizer o que vai te fazer sentir aceito. Quando Ele mudar aqui em você. Quando Ele mudar aqui em você, toda a base do que você sente também será mudada. Vocês lembram de eu dizer aqui algumas vezes que os nossos sentimentos são fruto do quê? Dos nossos pensamentos. Quem lembra? Você sabia que conforme você pensa, é conforme você sente? O provérbio diz que assim como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Querido, para Deus arrancar o sentimento de dívida do seu coração, esse sentimento errado, Deus vai ter que mudar a forma como você pensa. E ao mudar a forma como você pensa, Ele muda também como você sente. Irmão, não tem nada mais libertador do que se sentir livre para com Deus. Nada. Sabe, eu não estou falando de você errar e você ficar confortável com o erro. Eu quero enfatizar isso, para que você não entenda que
eu estou dizendo que Deus aceita o pecado. Não, Deus não aceita o pecado. Ele não mudou em relação ao pecado, mas Ele aceita você. Eu vou repetir, Ele aceita você. Ele não aceita seu pecado, mas Ele aceita você. Então, pastor, o que Deus vai fazer com o meu pecado? Ele vai tratar com você, para arrancar esse pecado. Amém? Só, querido, Deus ele vai mexer primeiro aqui na forma como você pensa. Porque a Bíblia diz assim que precisa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas para que haja o mesmo sentimento, aqui está a base deles. Como você pensa. E achar que você está em dívida não vai te ajudar em nada. O que Paulo falou em Romanos 12? Não vos conformeis com este século, mas o que? Transformai-vos, diga, transformai-vos. A palavra transformai-vos é metamorfose. Metamorfose. Quantos aqui na escola já viram aquele videozinho? Quem tem mais de... não sei se mostra até hoje, nos dias de hoje, né? Mas pelo menos na minha época, há poucos dias atrás, mostrava isso, né? Gente, há poucos dias mesmo. Aí. Mostrava lá aquela imagenzinha da borboleta, da lagarta entrando no casulo, aí sai de lá uma borboleta, lembra disso? O processo que aquela lagarta passa é chamado de metamorfose. Quando ela sai de lá, ela faz o quê? Quando ela sai de lá, ela faz o quê? Ela voa. Escute. Quando Paulo diz, transformai-vos, ele está falando para você passar por uma metamorfose. O que é que vai mudar a maneira como você pensa e reprogramar o que você sente? É quando você entra num casulo chamado Palavra de Deus. Quando você entra nesse casulo chamado Palavra de Deus, lá dentro desse casulo você começa a passar por esse processo de metamorfose. Na hora certa, sabe o que vai acontecer? O casulo vai se romper e a borboleta vai voar. Quem é essa borboleta? Quem é essa borboleta? Hã? Escute, é o seu sentimento. O que é que deixa você muitas vezes sem conseguir adorar o Senhor? O que é que muitas vezes te deixa sem fluir com o Senhor? Se envolver com o Senhor? É um sentimento errado. Querido, quando você entra no casulo da palavra de Deus e a palavra de Deus começa a mudar a sua mente, ela começa a libertar o seu sentimento dentro de você. E uma vez que os seus sentimentos estão libertos, sabe o que você faz? Você voa em direção a Deus. Você não fica mais preso debaixo desse sentimento errado de dívida. Amém, querido? Meu irmão, não tem nada melhor do que estar em paz consigo mesmo e com Deus. Oh, coisa boa! Coisa boa você estar em paz consigo mesmo e com Deus. Sabendo que não é o melhor de mim ou o pior de mim que me faz ser aceito, mas o melhor dele. Irmão, olha que coisa boa, irmão, pelo amor de Deus, vai para sua casa nessa noite com essa palavra, coloca a sua cabeça, hoje nessa noite, você vai colocar a cabeça no travesseiro com esse sentimento, com essa palavra. Você vai deitar hoje na sua caminha gostosinha, você vai se cobrir lá com o seu edredomzinho, vai ficar quentinho. Aí o seu pensamento vai nessa palavra: não é o melhor de mim, nem o pior de mim que me faz ser aceito diante de Deus, mas o melhor dele por mim através de Jesus Cristo. Se esse for, ou se essa for a base do seu pensamento, esse também será a base do seu sentimento.
Amém? Aí você vai parar de tentar merecer alguma coisa de Deus. E você só vai receber favor dele. Glória a Deus. Irmão, Deus não só está amadurecendo o seu espírito, Deus está restaurando a sua alma. A Bíblia diz em Provérbios que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, querido, a palavra do Senhor é o seu casulo de envolvimento. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor é o seu casulo, querido. Então deixe ela formar por dentro aquele que precisa voar. Meu irmão, quem tem que voar não é quem está pelo lado de fora, não, é quem está pelo lado de dentro. Deixa seu interior voar, amém? Você recebe essa palavra? Deus precisa nos fazer menos duro conosco mesmo, para que estejamos mais abertos para receber seu favor. E eu quero, quem quer? Então fica de pé no seu lugar, vamos ceiar nessa noite.